venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua palavra. Assim terei que responder aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. E de minha boca não tires nunca de toda a tua palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. Alegrar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Amém. Salmo de número 119, verso de número 41 ao 48. Nós temos uma expressão muito importante falada pelo salmista aqui nesse texto. E essas palavras, essas colocações do salmista falam muito aos nossos corações e elas também estão repletas de lições. O livro dos Salmos, ele é o maior livro da Bíblia, ainda que originalmente ele era dividido em 5 partes. Ou melhor, em 3 partes, não é? Agora eu fiz uma confusão na cabeça, 3 ou 5, meu Deus. Quem estiver assistindo aí, me corrija nos comentários. Porque eu pensei no Pentateuco, né? O Pentateuco são 5. Agora o livro dos Salmos, se não me falha a memória, são 3. Originalmente 3 livros de 50 salmos cada livro, não é? Ou são 5. Agora me bugou minha mente. Estou bem exausto, né? Mas as lições neste livro são extraordinárias. E o Salmo de número 119, por sua vez, ele enaltece muitas coisas. E tudo aquilo que o Salmo 119 enaltece, ele enaltece referindo-se à palavra. De maneira que tudo que compõe a fé cristã advém da palavra. A salvação vem pela palavra. A liberdade vem pela palavra. O conhecimento de Deus, de Cristo e do Espírito Santo vem através da palavra. É impossível crer sem que escute primeiro a palavra. É interessante que hoje, com todos os avanços no mundo pós-moderno, há multiformas de você transmitir algo. Quer seja lendo, ouvindo, assistindo, presencialmente. Aqueles que sofrem de visão têm a sua leitura própria, né? Os irmãos sabem que aquelas pessoas que têm deficiência visual, eles leem com os dedos, não é? Esqueci o nome, braille, um negócio assim, não é? Os carocinhos estão lá e a pessoa vai tateando e consegue ler. Então observe, já existem Bíblias escritas para cegos. Os que têm dificuldade auditiva, mas conseguem ver e ler, têm facilidade de compreender. O que eu quero dizer com isso é que esta palavra tem se tornado a cada dia mais acessível à humanidade. Para ler a palavra, você não precisa ser um doutor. Existem pessoas que o que sabem, conheço muitos pastores,
que aprenderam a ler lendo a Bíblia. E hoje são pastores presidentes, pastores de igreja. Óbvio, isso aqui não é regra, são exceções. Homens que não tiveram oportunidade de estudar, homens que tiveram limitações e que se doaram pelo trabalho do Senhor, a única ferramenta que eles tinham era a Bíblia. Hoje nós temos celular, computador, internet. De onde nós estivermos, temos acesso a boas mensagens, a bons livros, ao conhecimento. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que nada, absolutamente nada, sobrepõe a palavra ou o conhecimento das Escrituras. O homem pode ser doutor, pode conhecer das ciências e de tudo mais que está disponível para o conhecimento humano, mas se ele não conhecer a palavra, se ele não tiver contato com a palavra, este conhecimento para nada serve. As expressões ditas pelo salmista, a partir do verso de número 41, ou precisamente o verso 41, ele diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação, vírgula, segundo a tua palavra. Veja bem, o salmista está trazendo para nós uma ideia daquilo que a palavra faz por nós. Aquilo que a palavra faz por mim, faz por você, faz por todos nós. A palavra tem um poder de operar de uma forma extraordinária nas nossas vidas. E a princípio, a palavra de Deus revela para nós o plano da redenção. É através da palavra, primeiro, que nós conhecemos a misericórdia de Deus. Misericórdia é o oposto de graça. Graça significa favor imerecido, logo é alguém que dá para outra pessoa algo cuja esta pessoa não merece. Eu te dou algo que você não merece. É graça. Só que misericórdia é o oposto de graça. Misericórdia é não dar aquilo que eu mereço. Na graça, Deus nos dá o céu, a salvação, perdão, redenção. Na misericórdia, Ele nos livra do inferno. Na misericórdia, Ele nos livra do jugo do pecado. Na misericórdia, Ele nos livra do juízo. Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Logo, quem peca merece morrer. Aí vem a graça operando, ou melhor, vem a misericórdia de Deus operando e diz: merece morrer, mas eu dou vida. Isso é graça e misericórdia. Deus te livra da morte e mediante a sua graça, Ele te dá vida. É através da palavra que conhecemos a misericórdia de Deus. O sábio, em Provérbios capítulo de número 28, versículo de número 13, diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus é misericordioso. Veja o que ele disse em Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Versículo de número
22, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Veja o que diz o texto. As misericórdias do Senhor são a causa, o motivo pelo qual não somos consumidos ou destruídos. Porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma perante. Portanto, esperarei nele. Veja. O salmista diz que é por causa dessa misericórdia que o juízo de Deus não vem sobre nós. Por causa dela não somos consumidos ou punidos. E no verso de número 23, ele diz: novas são a cada dia. Porque as misericórdias de Deus não estão limitadas ao tempo. Como também nós não estamos limitados a pecar apenas hoje. Amanhã eu não vou pecar. Eu não vou pecar, eu não vou pecar. Quando você menos esperar, você peca. E aí, pastor? Lá estão as misericórdias. Quando pecamos, o diabo nos acusa, pecou. Mas quando pecamos, o Senhor Jesus Cristo nos defende. Misericórdia, por favor. Diante de Deus, Ele intercede por nós. Ele nos justifica perante o Pai. É por isso que somos justificados pela fé. Alguém pode perguntar assim: qual é a certeza que você tem do perdão de seus pecados? De que de fato essa misericórdia foi efetiva na sua vida. E aí a gente vai falar: olha, para crer que os pecados foram perdoados é somente pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Acreditar no seu sacrifício e acreditar que o sacrifício foi aceito. Agora, pois todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Os seus pecados são perdoados, a justiça de Deus é saciada. Mas vamos mais. O que a palavra faz por mim? Ora, a palavra, e é através da palavra que somos salvos ou que conhecemos a doutrina da salvação. Soteriologia. A doutrina da salvação. Veja, o salmista diz no verso 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias. Ponto. Então a palavra faz por mim ou traz para mim as misericórdias de Deus. Segundo, o que a palavra faz por nós? Revela-nos a salvação. Aí ele diz: ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. É exatamente isso que ele está dizendo. Eu conheço a tua misericórdia pela palavra e eu conheço a tua salvação também pela palavra. É através da palavra que nós cremos. Se não, vejamos o que Paulo disse em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Veja que interessante. De sorte que a fé é pelo ouvir, vírgula, e o ouvir a palavra de Deus. Então,
Consolidando esse texto, vamos para Efésios capítulo de número 2, e aí esta ideia vai ficar mais clara. Porque um texto... Paulo, então explica isso, porque muita gente aprendeu, né, que é salvo pelas obras. Mas veja o que Paulo disse em Romanos capítulo 2, consolidando isto aqui. Versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a palavra, ela é responsável por gerar fé. E essa fé que é gerada pelo ouvir a palavra, também traz ao nosso entendimento a possibilidade de salvação. Tem gente que diz, eu não tenho jeito, eu não vou ser salvo, eu não mereço, de fato não merece. Aí o texto diz, é pela graça. Através da fé. Porque para crer que essa graça pode me salvar e pode alcançar minha vida, pode alcançar meu lar, pode alcançar minha esposa, meu esposo, meus filhos e toda a minha família, eu preciso crer. Crer e confessar. Em Romanos capítulo 10, Paulo disse, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, olha a fé aí, o elemento fé, que é gerado pela palavra. Se confessar com a boca e crer com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então o que a palavra faz por mim? A palavra revela misericórdia, a palavra revela salvação. Através da palavra eu creio e através da palavra eu sou salvo. Queridos, nos últimos dias, muitas coisas têm surgido. Muitos mecanismos. Por que não lembrar daquelas pessoas mais antigas que por pura ignorância católica, ouvindo a doutrina católica, pensavam que se pagassem um preço, uma penitência, ou fizesse alguma coisa do tipo relacionada a obras, e que se não fizesse nenhuma obra, mais tinha o purgatório, e a pessoa até depois da morte tem que pagar para ser salvo. Essa coisa de pagar para ser salvo, essa coisa de tentar aplacar a ira de Deus com sacrifício humano, vem sobre pessoas que não conhecem a palavra. Mas quem conhece esta palavra sabe que Cristo na cruz absolveu a ira de Deus, revelando a sua misericórdia. E também disse para um moço que estava do lado dele, preso naquela cruz, condenado à morte, ele afirmou, mostrando que a salvação e a misericórdia é revelada pela sua palavra. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque naquele ato aquele homem creu, a graça foi manifesta, a misericórdia estava ali, e aquele homem foi salvo para a glória de Deus. Não existe barganha para ir para o céu. Deus não faz troca com você. Deus não aceita o nosso sacrifício. Ele aceita o sacrifício de Cristo. Pastor, por que Deus não aceita o nosso sacrifício? Porque talvez eu e você não tínhamos coragem de fazer o que o patriarca Abraão fez. Deus pediu Isaac. Abraão sobe o monte. Quando ele levanta o cutelo, Deus, para por aí, Abraão. O escritor aos Hebreus vai dizer, olha, escritor aos Hebreus, no capítulo 11, que é o capítulo da fé, vai dizer que Abraão acreditava, isto é, pela fé, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Se não basta ter fé, ele já acreditava na doutrina da ressurreição. Que Deus tinha poder para trazer o seu filho de volta à vida.
Abraão não ia poupar Isaac, que era seu filho. Só que Deus mostra que não era Isaac. Aí ele provê um animal para o sacrifício, que era Deus colocando na mente das pessoas através de que eles seriam redimidos, através de que eles seriam salvos, através de um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem ruga, um cordeiro perfeito. De 1 ano era adulto o cordeiro, através deste cordeiro, e Deus vai implantando na mente. Quando chega no Novo Testamento, João capítulo de número 1, versículo de número 19, João Batista está batizando às margens do Jordão, e de repente, no meio da raça das víboras, das cobras peçonhentas, vem Jesus. Quando João vê Jesus, aí João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão não tinha poder para tirar pecado, nem tampouco Isaac, mas Cristo tem. E é através da palavra que nós conhecemos esta salvação. Isso tudo é o que a palavra faz por nós. Revela a misericórdia de Deus. Revela a salvação de Deus. Salvação para os perdidos. Só que o fato de nós recebermos esta salvação não anula algumas responsabilidades nossas. Veja. O primeiro ponto é o que a palavra faz por mim, ou o que a palavra faz por nós. O segundo ponto que eu quero falar, para encerrar, é o que eu devo fazer pela palavra. O que nós devemos fazer pela palavra, porque já sabemos o que a palavra fez por nós. Agora, o que eu posso fazer pela palavra? Aí o texto continua dizendo: assim, verso de número 42, terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Respondendo o que eu faço pela palavra, eu respondo às afrontas. Afronta aqui não é briga. Afronta aqui não é discussão, bate-boca, que as pessoas fazem. Até alguns crentes bate-boca. Tem crente que, se não tiver cuidado com ele sai no murro. Sai no tapa. Então não é esse tipo de afronta. Afronta, e podemos aplicar. Porque se eu conheço a palavra e alguém me afronta, eu não vou para a briga. Não. Que testemunho eu estaria dando? Mas ainda tem uns crentes cangaceiros. Pisou no calo, leva bala. Covarde para o serviço de Deus, não para o serviço das trevas. Hoje, às vezes, dentro das igrejas, tem irmãos, aqui pela região, já teve uma situação que o irmão bateu na cara do pastor. E tantas outras coisas. Já teve irmão aqui, né, que ameaçou um pastor de morte. Um pastor que eu conheço, aqui do nosso campo, ameaçou ele de morte. O camarada de outra congregação. Eles fizeram um negócio mal feito, que aí que está aí que mora o perigo. Esse negócio de gambira demais, você tem que ter cuidado, né? Não é pecado você fazer um negócio justo. Agora tem que ter cuidado com quem está negociando. Às vezes você tem uma intenção boa e a pessoa tem uma intenção má. E a pessoa se utiliza da sua bondade, que você é crente. Óbvio, irmãos, crente não vai ser besta. Né? Você compra algo, paga e a pessoa
Olha, rapaz, não era para eu ter vendido, tal, e vai na tua casa, eu preciso dessa coisa, porque tal, 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 tal. Ok, você vai levar. Traga o meu dinheiro que você leva. Eu já vi também, uma pessoa disse assim para mim, pastor, eu comprei, eu não me recordo o que era. E aí a pessoa que vendeu veio atrás, sim, foi um amigo meu. Ele comprou um celular, e esse celular era roubado. E a polícia estava na casa do camarada, ele não sabia que era roubado. Estava na casa do camarada, né? E queria celular porque o dono estava atrás e tal, e aquela coisa, e o celular na casa dele. E a mãe do camarada que vendeu foi lá buscar. Aí ele teve que devolver o celular. E perdeu o dinheiro. E deu sorte que não foi preso. Agora tem situações que a pessoa vende uma coisa ou vende uma coisa e a pessoa se arrepende porque comprou e vai na sua casa depois de uns dias e diz assim: me dê meu negócio, que eu não sei, eu vou lhe devolver o dinheiro tal dia. Não. Você quer de volta? Quero. Então traga meu dinheiro que eu lhe dei, aí você leva seu trem de volta. Porque crente não é besta. Você tem fé para ir para o céu. Não que os outros vão pagar aquilo que te deve. Que aí você tem que ter muita fé. Então é melhor ter cuidado com essas coisas. Não é? Veja. Então a afronta aqui é quando nós somos afrontados a respeito da nossa fé. Respondendo à luz da palavra como Jesus, em Mateus capítulo 4. O diabo afrontou Jesus. E Jesus respondeu segundo a palavra. Em Atos capítulo 2, olha a afronta. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, o que foi que a multidão começou a dizer? Estão embriagados, beberam, encheram a cara, isso é afronta. Como foi que Pedro respondeu? Não, isso aqui é o que disse Joel, olha ele citando a palavra. Certo? Responder à afronta segundo a palavra. E aí Pedro consolida esta ideia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15. 1 Pedro 3 e 15. Veja o que disse o apóstolo. Veja. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha a orientação petrina. Vocês têm que estar prontos para que quando alguém fizer pergunta, a esperança aqui que Pedro aplica é a fé em Cristo. É a respeito dessa misericórdia, dessa salvação que nós acreditamos. Alguém um dia vai chegar para nós e vai pedir razão. Me explique. E aí Pedro diz que nós devemos estar prontos para responder, como ele esteve em Atos capítulo 2. Tem gente que diz assim, pastor, mas Pedro nunca estudou. Pedro era um indouto de ciência, mas de Bíblia não, porque Pedro era judeu. O judeu, por natureza, era natural, era cultural. Os pais ensinarem a palavra aos filhos. Quando ele cita Joel, não é porque Jesus, ele conhecia o texto e o Espírito Santo abriu a mente dele para entender aquilo que Joel disse, porque ele já havia lido. Então o crente tem que ler a Bíblia. O crente tem que estar no culto de ensino. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Veja, a pouca quantidade de pessoas que nós temos no culto de ensino. Então, às vezes, alguém pede razão da fé, a pessoa não sabe responder, fica triste, diz, eu vou sair da igreja que eu nunca aprendi nada lá. Na verdade, ou nunca aprendeu, porque não quis. Eu preciso aprender. Eu estou sempre aprendendo.
E nós precisamos aprender. Eu não tenho carro, mas toda terça-feira eu estou lá na sede, no culto de ensino, aprendendo com o pastor. Sabe por quê? Porque no dia que eu cobrar aqui na igreja, irmãos, nós temos que estar no culto de ensino. Ah, pastor, e você aprende com quem? Eu estou indo lá para o culto de ensino na sede. Então, se eu sou obediente ao pastor para ir para o... Não é nem ao pastor, os irmãos entendem? É a palavra. E a gente vai para aprender a palavra, não é porque o pastor vai pregar, ou o vice vai pregar, ou não sei quem vai pregar. Eu já estive lá com o pastor presidente pregando, com o pastor Luciano pregando, com o pastor Raílson pregando, que são os presidentes. Eu sempre estive lá ouvindo os três pregarem sem nenhum problema. Então tem gente que diz assim, ó, eu não vou para o culto se o pastor não tiver conversa fiada, rapaz. O culto não está centrado em pastor. Não, porque se fulano dirigir, eu não acho legal. Ó, irmão, pelo amor de Deus, eu estou com a corda muito curta, sabe? Quer dizer que a mensagem só é boa se eu pregar? Quer dizer que o culto só é bom se eu dirigir? Ou se você, ou se... Não, 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 não. Todos nós temos algo para oferecer. Todos. É igual o pastor Getúlio disse aqui para os irmãos, a gente tem que estar pronto. E eu fiquei preocupado, mas eu não ouvi barulho porque o som estava desligado. Eu disse assim, meu Deus, eu atrasei, será que ninguém começou o culto? Temos um obreiro experiente aqui, que já tem muito tempo servindo a Deus. E ele sabe muito bem que se o pastor faltou, atrasou, não vamos fechar a igreja, vamos embora, que o pastor não veio. Não, não, não. O culto acontece. Semana passada estávamos eu, irmão Nivaldo, o irmão Marcos, a irmã Francisca e um visitante. Aí o visitante disse assim, mas só nós? Eu disse, só, e Jesus. E só estava nós três, né? Depois chegou o Marcos e a irmã Francisca. Não, o culto acontece. Podemos reduzir o horário? Claro, mas não podemos deixar de fazer o culto. De orar, de adorar a Jesus. E o Senhor tem feito maravilhas, vai continuar fazendo, eu creio que vai fazer abundantemente mais. Em nome de Jesus. Então nós temos que estar prontos para responder à afronta. Segundo, nós temos que, o que nós devemos fazer pela palavra? Verso de número 43. E de minha boca não tires nunca de todo a palavra da verdade, pois me atenho aos teus juízos. O que nós devemos fazer pela palavra? Atentar pela palavra. Manter a palavra da verdade. Sim, nós precisamos manter esta palavra em nossos corações, porque ela é a verdade de Deus. João capítulo 1, versículo de número 8, João disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade. Então Cristo é o verbo e o verbo é a palavra. E esta palavra está cheia de verdade. No texto de João também ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal ele disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Logo, o que eu devo fazer pela palavra? Eu devo manter a palavra da verdade. Terceiro, tem umas coisas que eu escrevo que nem eu entendo, irmãos. E ainda amassada a folha é aqui. Observar. Meu Deus do céu. Versículo de número 44. Assim observarei de contínuo. É contínuo. Está vendo? Na Bíblia eu entendi. O que eu escrevi eu não entendi. Versículo 44.
assim observarei de contínuo a tua lei para sempre, perpetuamente, ou eternamente. Então, observar continuamente a palavra de Deus. Essa ideia aqui, de observar continuamente, é uma ideia de observar para toda a vida. Nunca parar de observar. Como diz o Salmo de número 1, né? O verso 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Continuamente. De contínuo observarei a tua palavra. Eternamente. Enquanto eu tiver dias, eu tenho que observar a palavra. Quarto, andar na liberdade da palavra. Verso de número 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Olha, liberdade. A liberdade, ela é gerada pela palavra. A palavra de Deus gera libertação do pecado, da justiça, do juízo. Pastor, mas não é obra do Espírito Santo? Sim. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem opera, ou com que o Espírito Santo opera, é através da palavra. Efésios, capítulo 6, diz que a espada do Espírito é a palavra. É com esta espada que ele vai cortando as mazelas pecaminosas das nossas vidas. Em João capítulo 8, versículo de número 32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque esta palavra da verdade é uma verdade libertadora. Tem gente que diz assim: o crente é escravo. Não, não. O crente é livre. Escravo é quem vive no pecado e nunca deixa de pecar. Que vive para pecar. Dorme no pecado, acorda no pecado, vive no pecado. Agora o crente não. O crente é livre, ele escolhe: hoje eu não vou pecar. Eu até posso pecar, mas eu não quero pecar. Eu quero que o Senhor me dê graça para me livrar de todo o pecado. Eu vou evitar o pecado. Eu posso pecar? Posso, porque sou livre. Mas o pecado não nos escraviza mais. Você entende isso? O crente peca, mas não é escravo do pecado. Por quê, pastor? Porque a verdade já o libertou. Quinto, não me envergonhar da palavra. Olha o que diz o salmista. Também falarei todos os teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Hoje os crentes, né? Olha, irmão, eu gosto muito de celular. Você vê, ó. Tá um celular ali filmando, da Jaqueline, o meu tá aqui no bolso. A gente precisa de um celular, não é? Já pensou? O avanço que não é um celular. Hoje você paga conta pelo celular, você faz tudo pelo celular. Você conversa. Eu me recordo lá na Paraíba que surgiu, né? Eu era menino, eu tinha uns 8 anos de idade, 9 anos de idade. Aí chegou um camarada que o povo da Paraíba vai muito para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Brasília. E a gente sabe que aqui é o centrão, né? É cidade grande e tal, aquela coisa toda. E lá no interior não é bem assim que funciona. E ele disse assim, uma época ele chegou lá e disse: rapaz, eu trouxe um celular aqui. E aí todo mundo ficou besta, porque o celular pegava a televisão. Você lembra aquele celular quadrado que lançou? Que você puxava uma antena assim, o bicho saía a televisão? Né? Rapaz, aquilo era incrível. E além do mais, era touchscreen. Ele tinha o teclado, mas você tocava na tela, com a canetinha. Era espetacular. E ele mostrando e tudo mais e tal. Aí ele disse assim para nós: não, e vocês não sabem da boa. Vai vir um celular aí, que você vai estar aqui na Paraíba, vai ligar para a pessoa lá no Japão, e ela vai te ver em tempo real. Aí eu não acredito. Eu fui para casa naquele dia, eu digo: meu Deus do céu, será que isso é verdade? Aí contei para minha tia, contei e fiquei
absurdo com aquilo. Quando eu vim para Brasília com 12 anos de idade, aí lembra aquele celular que tinha uma guitarrinha atrás, que era uma peste. Aquilo ali que era celular. Parece que o bicho pegava 6 chips. 6. Parecia uma caixa de som. E todo mundo tinha um que era R$ 100 o celular. Aí tinha televisão, tinha internet, e foi indo. Aí um tempo passou. E um amigo meu comprou, se não me falha a memória, era um Galaxy na época. E esse celular quem tinha, né? Aí veio a questão do WhatsApp e tal, e os aplicativos. E aí você ligava para a pessoa em tempo real e de fato via. E eu digo, meu Deus, os meus olhos contemplaram esse benefício. Hoje ninguém nem se empolga. Você pega um menino assim, um meninozinho, a neném aqui do irmão, vamos falar com a mamãe no celular, mamãe em casa ou aqui com a vovó, com quem quer que seja. Bota o celular, que legal, oi mamãe e tal. Na minha época, a gente ficava besta quando via um celular assim, tira foto. Né? A baba descia, aquela coisa. O problema é que substituíram a Bíblia pelo celular. Pode usar a Bíblia no celular? Claro, eu tenho uma Bíblia no celular. Mas no momento, às vezes você está num lugar e não leva a Bíblia. Alguém lê um versículo para mim, prega para mim. Ou Deus toca no teu coração, você vai lá e abre a Bíblia no celular. E usa a Bíblia do celular. Só que alguns crentes substituíram a Bíblia pelo celular porque tem vergonha de andar com a Bíblia. Tem vergonha de andar com a Bíblia. Porque se você tá com a palavra aqui, ó, aí encontra uma vizinha fofoqueira. Aí a vizinha quer falar da outra vizinha do lado. Aí se você tiver com a Bíblia no celular, você vai falar. Você vai falar. Se não vigiar, fala. É mesmo, né? Que a vizinha liga o som alto, que não vale merda. Eu vou ligar para a polícia bater na porta dela. Jogar uma bomba lá dentro do terreiro dela para ver se é bom fazer barulho para os outros, não deixar os outros dormir, né? Mas se você tiver com a Bíblia, você tem que vigiar. Porque a pessoa, mas rapaz, tu está falando isso com a Bíblia debaixo do braço. Então, às vezes não sempre a Bíblia nos livrará de pecar. O que foi que o salmista disse? O salmista não disse, vou botar a palavra debaixo do braço. Vou botar a palavra no bolso, porque também não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço e a língua debaixo do pé. Tem crente que anda com a Bíblia debaixo do braço e a língua debaixo do pé. Os irmãos entendem? Então isso aí não funciona, né? Então nós temos que entender que não podemos ter vergonha da palavra. Ajeita a bichinha lá. Criança é assim mesmo, eu tenho 3. Então nós não podemos ter vergonha da palavra. Por quê, pastor? Porque foi através dela que cremos. Foi através dela que Deus manifestou sua misericórdia e a salvação para as nossas vidas. Então eu não posso me envergonhar da palavra. O que foi que disse Paulo em Romanos capítulo 1, versículo de número 16? Não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. 6º lugar, o salmista diz no verso de número 47, alegrar-me-ei nos teus mandamentos, que eu amo. Então, o que eu devo fazer pela palavra? Ter alegria, amar a palavra. 7º lugar, levantar as mãos. Olha o que diz o salmista. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que eu amo, e meditarei nos teus estatutos. Levantar a mão em louvor, em gratidão a Deus pela sua palavra. Você pode ver isso no Salmo de número 28.
Porque alguém pode dizer assim, não, pastor, esse negócio de levantar a mão, às vezes o pregador pedir não é bom, teria que ser algo espontâneo da igreja. Então, quando um crente levanta a mão para dar glória, ele está totalmente baseado na Bíblia. Veja o que diz o Salmo de número 28, verso de número 2. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Isso aqui foi uma atitude do salmista. Salmo 63, vamos lá, para concluir, verso 4. Veja o que diz o salmista também. Salmo 63, verso de número 4. Olha o que diz o texto. Assim eu te bendirei, enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo de número 134, para concluir. Verso 2. Salmo 134, verso 2. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao nome do Senhor. Então, o que eu faço pela palavra, quando alguém está pregando a palavra, o Espírito de Deus está levando a palavra aos nossos corações, nós nos alegramos, levantamos as nossas mãos sem ira e sem contenda e bendizemos ao nome do Senhor Deus, porque Ele que deu esta palavra para nós, Ele que revelou a palavra aos nossos corações, que o Senhor Jesus nos guarde e que nós possamos fazer pela palavra não aquilo que ela fez por nós, mas agradecer em atos de gratidão, seguir os conselhos bíblicos para bendizer, para enaltecer, para amar a palavra de Deus.